A nossa história de hoje está em Josué capítulo 10, a partir do versículo 28, onde fala de outras vitórias de Josué. Naquele dia Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou o seu rei, a espada, exterminou todos que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente. Fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó, ou seja, deixou lá pendurado até a tarde que chegou, colocou no portão da cidade e colocou um monte de pedras sobre eles, tá certo? E aí Josué avançou com o povo de Israel de Maquedá e foi para Libna, e lá, né, atacou a cidade, matou a espada todos que viviam, sem deixar nenhum sobrevivente, e fez ao seu rei o que fez com o rei de Jericó. Repetindo aqui, no versículo 31 diz que de Libna ele foi para Laquis, cercou a cidade, atacou, né, aí matou a espada todos que nela estavam, tal, né? Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, e ele e seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis e foi para Eglon, cercou Eglon, atacou, conquistaram, né, naquele mesmo dia, né, feriram ela, a espada, a cidade, tá? Então Josué e todo Israel foi de Eglon para Hebron. Hebron nós sabemos que é um dos locais onde o Abraão viveu. Atacou também lá Hebron, tomou a cidade, feriu a espada, né, e também ao seu rei, né, seus povoados, todos que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade, todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Aí depois Josué e todo Israel com ele voltou para Debi, tomaram a cidade, seus povoados, mataram a espada a todos que estavam ali, exterminaram, né, tudo que vivia, tudo tinha fôlego, tá certo? E fez o seu rei da mesma forma que fez com o rei de Hebron, e assim por diante. Dali Josué conquistou a região toda, né, a região, vamos dizer, sudeste toda, incluindo a Serra Central, o Negueb, que é a parte sul de Israel, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor Deus de Israel tinha ordenado. E aí Josué os derrotou, os derrotou, desde a cidade de Cades Barneia. Olha, Cades Barneia é aquele lugar onde eles não queriam entrar, a fronteira, né, entre Israel e Egito. Aí depois disso, ele foi de Cades Barneia até Gaza, faixa de Gaza, dá para vocês entenderem o que é, e toda a região de Gósen até Gibeon. Gibeon é ali perto de Jericó, tá bom? Perto de Jericó, perto de Jerusalém, perto de Jericó. Também subjugou todos os reis, conquistou suas terras numa única campanha sudeste, pois o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. Então Josué retornou com todo o povo ao acampamento em Gilgal. Agora, queridos, nós vamos para Josué capítulo 11, onde vai falar da cidade de Hazor, tá certo? O rei de lá é Jabim. Da mesma forma que os reis da região sudeste perceberam e se juntaram, da mesma forma agora os da região nordeste vão se juntar para tentar acabar com Israel. É vida ou morte. Então Josué capítulo 11, versículo 1, se você tem aí a Bíblia em ordem cronológica, é só olhar na página 271, tá bom? Diz que quando Jabim soube o que Josué tinha feito lá na região sul e sudeste de Israel, no caso da terra da promessa, ele enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sirion, aos reis de Aczaf, os reis do norte, e aos que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, né, e na Cefelá, e até na Fotdor, a oeste. A oeste é o mar Mediterrâneo, né? Aí está dizendo aqui aos cananeus, a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus, aos jebuseus, que eram os que habitavam em Jerusalém, né, nas montanhas, aos heveus, no sopé do monte Hermon. Hermon é lá em cima, gente, lá no norte, extremo norte, e na região de Mispar, né? Bom, aqui está falando de 6, só os gigazeus que não foram citados aqui. Todos que habitavam aquela região foram avisados para se juntarem contra Israel. E aí saiu uma tropa muito numerosa, diz aqui a Bíblia, como a areia da praia, né? Tão numerosos quanto a areia da praia, e com muitos cavalos e muitos carros de guerra.
e esses reis se uniram contra Israel e vieram para pelejar contra Israel junto às águas de Merom. Mas o Senhor, versículo 9, versículo 6, diz que o Senhor disse a Josué, a segunda vez que o Senhor diz isso, olha, não tenha medo deles. Aqui o Senhor vai falar de uma forma para que Josué não tenha medo mesmo. Não tenha medo deles, porque amanhã, a essas horas, eu os entregarei mortos a Israel. O Senhor prometeu que iria entregá-los mortos a Israel. A você, Josué, cabe fazer duas coisas. Corte os tendões dos cavalos deles e queime seus carros. Isso depois que eu entregá-los mortos. Tá certo? Bom, e aí então Josué e todo o exército, né, todo o seu exército, os surpreenderam lá nas águas de Merom e atacaram eles, e então foi perda total. Tá certo? Josué tratou com eles do jeito que o Senhor mandou. Diz que perseguiu eles até Sidom, tem aquela tiro Sidom lá em cima, e a grande Misrefot Maim, até o vale de Mispá, e mataram sem deixar sobrevivente. Quem foi encontrado foi morto pelo caminho, né? Israel matou, foi todo mundo. E depois Josué veio e cortou os tendões dos cavalos e queimou os carros de guerra, queimou o fogo, né? Então, na mesma ocasião, diz aqui no versículo 10, eu quero que você veja bem, Josué voltou da conquista, né? E voltou e conquistou Azor. É uma das cidades mais importantes. Diz aqui, ele conquistou Azor, ele matou o seu rei, que no caso era Jabim, lá no versículo 1 está lá o nome dele. Ele matou Jabim, né, o rei, a espada, e diz que Azor tinha sido a capital de todos esses reinos, ou seja, a capital de todos os reinos da parte centro-norte da Terra da Promessa era Azor. Era a cidade mais importante. Israel tomou essa cidade também e matou a espada, tudo que estava nela, exterminou totalmente, sem poupar, né, nada que respirasse ali, tá certo? E aí, versículo 12 diz que Josué conquistou todas as cidades, matou a espada dos reis e que as governavam. Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, nas montanhas, nas colinas ou nas serras, né? Com exceção dessa, Azor foi a única que foi queimada por Israel. Josué incendiou Azor. E os israelitas tomaram posse de todos os despojos dos animais, das cidades, mas mataram o povo que nela estava. Tá certo? Então aqui é a parte final, a segunda campanha, a campanha Nordeste. Quando Josué, na primeira campanha matou 5 reis. Eu nem contei aqui quantos foram. Mas diz que era um exército inumerável, como a areia do mar. Matou foi tudo. E aí, capítulo 11 de Josué, versículo 15 em diante, vai formando uma síntese. Diz que ele fez tudo que o Senhor tinha ordenado para Moisés, certo? Versículo 16, Josué conquistou toda a terra da Serra Central, que é o centro mesmo da Terra da Promessa, todo o Negueb é a parte sul, né, da Terra da Promessa, toda a região de Goze, a Cefelá, a Arabá, os montes de Israel, sua planície, desde o monte Halak até que se ergue em direção a Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Hermon é lá em cima, gente, lá no norte. Lá no Hermon tem uma estação de esqui, lá neva e o pessoal fica depois, né, se divertindo. E então ele guerreou contra todos os reis por muito tempo, com exceção dos heveus que habitavam em Gibeon. Até os outros heveus que não habitavam em Gibeon morreram, mas somente os gibeonitas, heveus, escaparam porque teve aquele negócio da aliança astuciosa feita, né? Tá certo? Nenhuma da cidade fez paz com Israel e todos foram destruídos e os israelitas tomaram posse de todo despojo. Então naquela ocasião Josué exterminou os Enaquins, versículo 12 para completar aqui. Os Enaquins, os filhos de Enaques, né, que estavam na região de Hebron, Debi, Anabe e todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu todos, com exceção somente dos que ficaram em Gaza, em Gate, Asdod e alguns ficaram ali sobrevivendo. Nós vamos ver posteriormente Golias, de onde? De Gade, faixa de Gaza ali. O único foco de Enaquins, ou Nefilins, ali. Josué 12, verso 7. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental, oriente, leste, ocidente, ocidental do Rio Jordão. Tá certo? Desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Halá, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo entre elas a Serra Central, a Cefelá, a Arabá. Parece que está falando língua estranha, mas não é não, gente. Tá? Parece que é, mas não é não.
Serra Central é Jerusalém. Serra Central são os montes da Judéia, tá bom? Central. A Cefelá, a Arabá, é a encosta das montanhas, no deserto do Negueb. Negev, a parte sul, mais de 60% do território de Israel, é essa parte do Negev hoje, né? É a parte árida, é deserto, né? Tá certo? A encosta das montanhas do deserto do Negueb. Na entrada do deserto do Negueb, nós vemos Berseba até hoje. E as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, sempre fica ao curso dos girgazeus. Não sei se é porque essa nação pode ser que eles tenham sido dissolvidos entre os outros. E então o nome de girgazeus não apareceu mais. Mas eram 7 nações originalmente. Tá certo? 7 povos muito valentes. Os amorreus eram mais. Aqui em Josué capítulo 12, verso 9, diz que o rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o de Debir, de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libna, de Adulão. Adulão é um local que vai ficar no território de Judá, é onde Davi posteriormente vai esconder-se, né? Tem uma caverna lá, Adulão, tá? O rei de Maquedá, o de Betel, olha aí. O rei de Tapua, rei de Éfer, de Afeque, de Lassaron, de Madom, de Azor, de Sinron Meron, o de Aksaf, de Tanak, o de Megido, o rei de Megido. É outro lugar importante, Megido, viu? O rei de Quedes, de Jocneão, de Carmelo, Monte Carmelo, olha, do Carmelo. Carmelo é lugar importante. O rei de Dor, o rei de Nafote Dor, o rei de Goim, de Gilgal, o rei de Tisra, 31 reis ao todo. 31 reis ao todo. Josué matou geral. Ok? Então é isso aí. Depois nós vamos ver no Josué capítulo 13, no versículo 1, sobre outras terras que ficaram, outras terras disponíveis. Josué já era velho de idade, bastante avançado, né, na idade. E ainda havia muita terra para ser conquistada. Olha, esta é a terra que resta. Quais são? Toda a região dos filisteus e dos jerusitas, Gerasa, Gadara, jerusitas, é ali na parte leste, na parte de baixo também, leste e sul do Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, como você quiser, tá bom? Jerusitas para ali. E a região dos filisteus, bom, esta é a terra, a região dos filisteus e dos jerusitas. Desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom. Vindo do Egito, subindo, a região dos filisteus, é a faixa de Gaza. Filisteus, tá bom? Ao norte, no território considerado cananeu, abrange a região dos heveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza. Heveus, filisteus, olha a ligação aqui. Governantes de Gaza. Hoje nós temos a faixa de Gaza. Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom. Exatamente a região onde ficou o foco dos descendentes dos Enaquins ou Nefilins, né? Aqueles gigantes, tá bom? É onde vai surgir aí a família do Golias. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até a Feque, a região dos amorreus, e dos Gibleus, deve ser os gigazeus que está com outro nome aqui. Todo o Líbano precisava ser tomado aí. Líbano, todo o Líbano. Para o leste, desde Balgade, ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Hamat. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefot Maim, isto é, todos os sidônios, Tiro, Sidom, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei. Isso aqui é o Senhor que está dizendo para Josué, tá certo?